Pessoal, durante o meu trabalho como líder, como mentor, eu sempre vejo que os líderes sempre enfrentam dificuldades. Há líderes que têm muito mais facilidade de superação do que outros. O que pode fazer o poder de superação de um líder? Como que um líder pode aprender a superar as dificuldades e desafios? É sobre isso que eu quero falar. Fica comigo, eu sou Gregório Ventura. Pessoal, no meu mais recente livro, A Liderança de Jesus, tem um capítulo reservado para a inteligência emocional, que é um dos 7 pilares da liderança de Jesus. E aí a gente percebe que os discípulos de Jesus tiveram que aprender esse poder de superação. Tiveram que aprender a ser emocionalmente inteligentes, né? Me lembro de uma cena, bíblica, e eu cito isso no meu livro, que quando os discípulos, ali estavam na barca, no meio do mar, e a tempestade sacudia aquela barca, eles ficaram com muito medo, inseguro, e aí Jesus mostrou para eles que com a fé era possível superar aquilo ali, que eles tinham muito que aprender sobre a capacidade de superação antes deles poderem estar à frente do surgimento do cristianismo. E assim foi em várias situações, como na crucificação de Cristo, que ele mostrou como ele foi inteligente emocionalmente, naquele todo silêncio que ele teve, naquela entrega que ele fez na cruz, e como os discípulos ficaram tão agitados, preocupados, inseguros. Quantas vezes na vida, diante de um desafio, nós nos sentimos assim? Quantas vezes você, no cargo de liderança, se sente inseguro, indeciso, perdido, agitado, sem saber o que fazer? Às vezes é diante de uma meta, de uma situação que você não consegue resolver, mas como poder fazer isso? Então existem alguns pontos fundamentais, que a gente traz da inteligência emocional e a gente aprende, inclusive, da própria pessoa de Jesus Cristo. Um dos pontos fundamentais é que a gente tem que aprender com os nossos erros. A gente tem que aprender com aquilo que nos desafia. Se você passar por todos os erros que você teve na liderança, você vai perceber, você vai notar que você teve muitos aprendizados quando você errou. Numa meta não conquistada, em pessoas que você não conseguiu formar, em resultados que você não conseguiu. Quando o líder tem a humildade de olhar para a sua história, para olhar para aquilo que não deu certo e aprender, ele, com toda certeza, ele consegue se superar mais, ele consegue entender resultados positivos também. Ele consegue entender estratégias diferentes, inovadoras. Por quê? Porque ele aprendeu com o erro. E isso, a humildade, ela é muito importante. Isso é um sinal de que você é emocionalmente inteligente, de que você tem uma capacidade grande de superação. O outro ponto é você não se entregar diante da dificuldade. Não se entregar com facilidade, não se prostrar. Muitos líderes, eles se sentem culpados, ocupam a equipe, eles começam a se prostrar, aí eles começam a absorver a dificuldade do mercado, ele começa a absorver o vendedor toda hora reclamando, ou o profissional da sua equipe toda hora reclamando de si, e reclamando da situação, e ele acaba entrando na onda. Ele acaba absorvendo, Então ele absorve como uma esponja, mas ele absorve só aquilo que é ruim, só aquilo que não é legal, só aquilo que não foi bom. Então eu percebo que esses líderes, eles têm muito mais dificuldade de resiliência do que aqueles que escutam, entendem, mas são muito mais positivos no sentido de dizer como que nós podemos fazer para resolver isso, de tentar encontrar alternativas, de colocar o seu colaborador para refletir se aquelas dificuldades, aquele negativismo é do tamanho que ele está colocando, porque as pessoas têm uma facilidade em superdimensionar os problemas e às vezes o líder cai nessa armadilha. Não caia na armadilha de deixar que as pessoas à sua volta e você superdimensionem as dificuldades e os problemas. Tem exata dimensão do tamanho dessa dificuldade, do tamanho desse problema. Mas também tenha a exata dimensão daquilo que vocês são capazes de fazer com inteligência, com análise, com planejamento, com foco e com motivação. Então você pode buscar a alternativa, que é algo fundamental dentro do poder de superação de líderes que eu vejo que de fato dão a volta por cima. Ou seja, aonde pode estar a alternativa? Pode estar inclusive no concorrente, pode estar em uma outra equipe, um backmarket que eu posso fazer, pode estar em algum livro que eu possa buscar, em algum vídeo,
algum tipo de conhecimento que eu não tenho, habilidade, pode estar numa reunião, pode estar dentro da própria equipe, pode estar com talvez quem é o seu próprio líder, né? Aonde pode estar essa alternativa? Então você vai buscar essa alternativa em algum lugar, você vai buscar esta solução em algum lugar, ou com alguém, ou com outras pessoas, não importa. A questão é colocar a alternativa no lugar desses desafios. Esse é o ponto-chave que eu diria para você. Esse é o ponto fundamental do líder que supera. Pois foi assim que Jesus foi ensinando durante 3 anos os seus discípulos, foi formando eles. E é muito importante que você, como líder também, aprenda a formar a sua equipe, principalmente nisso, nessa capacidade de superar, de não deixar, se abater fácil por aquilo que está difícil em atingir uma meta, um objetivo, um desafio. É possível ter uma nova mentalidade, uma mentalidade que ela parte também daquilo que a gente chama de inteligência emocional. Aprenda com a inteligência emocional de Jesus, perceba como ele foi ensinando isso para os discípulos, como os discípulos foram aprendendo sobre isso. Isso é muito importante. A fé é um elemento fundamental. Sim, eu falo da fé religiosa, mas eu falo também dessa fé que parte de dentro de nós, daquilo que você tem de melhor, que a sua equipe tem de melhor. E assim, quando o líder enxerga o que ele tem de melhor, o que a sua equipe tem de melhor, cria esse ambiente positivo, eu garanto para você, essa mentalidade de superação e essa capacidade emocional de superar as dificuldades fica muito mais fácil. Seja um líder de superação, desenvolva essa mentalidade, esse comportamento e aprenda com essa inteligência emocional de Jesus.